a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro do Antigo Testamento de Lamentações, o capítulo 3, que é do versículo 1 até o 66. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. O tema de hoje é: vale a pena Deus salvar a nossa alma? No momento que eu li e estudei esse texto, o capítulo 3 de Lamentações, podem ter a certeza que passou um filme na minha cabeça, o filme da minha vida. A vida inteira do pastor Elvino passou na minha própria cabeça. Sim, essa é uma grande verdade que quero dizer a vocês. E aí vem as questões que nós temos que olhar com bastante atenção nesse texto. Aqui está o profeta falando que ele foi abandonado por Deus durante um período da sua vida. Depois Deus, ele atendeu a sua oração e agora ele está escrevendo que naquele período da vida dele, Deus simplesmente o abandonou. Deus não ouviu as suas orações. Deus permitiu que pessoas ruins, pessoas de instinto diabólico, fossem ofendê-lo com injustiças, fossem fazer com ele coisas horríveis, e o próprio Deus permitiu isso. Nós não vamos escapar muitas vezes desta ira de Deus, e pelo menos num período da nossa vida, alguns quem sabe a vida inteira, vão passar por sofrimentos que fazem as suas orações, pedem a ajuda de Deus, clamam, gritam, choram, e Deus não os atende. E nós aprendemos que toda a oração, Deus, ele avalia e atende com um sim, ou com um espera, ou com um não. E Deus realmente fala não também. E ele falou isso já até para apóstolos. Os apóstolos foram mortos de forma horrível, à base de espetadas de espada. Cortaram-lhe a cabeça, João Batista, no caso um grande profeta, apóstolos crucificados em cruz e assim por diante. Certamente eles clamaram ao Senhor por ajuda, mas Deus permitiu que eles sofressem muito. E o apóstolo Paulo, ele tinha um problema sério de saúde que ele chama de espinho na carne. E ele então sofria muito por causa disso, pediu 3 vezes a Deus ajuda e Deus falou não para ele. A minha graça te basta. Quer dizer, a fé que está em você, essa é importante. Agora você fica com o teu sofrimento. E assim ele ficou até a hora da morte. Morreu com este sofrimento. Quem sabe não por causa desse sofrimento, mas ele foi sacrificado como um mártir de forma totalmente injusta. Então, quando nós olhamos um pouco para trás, nem todos vão poder falar assim, porque para muitas pessoas, Deus permitiu que te vivesse bem a vida. Não tivessem sofrimentos, ou tivesse um aqui, outro lá, mas quem sabe sofrimentos por culpa própria. Mas e aqueles que sofreram por causa da injustiça que foi colocado sobre eles? Muitas injustiças e não conseguem sair daí. Tentam sair por um lado, erram. Tentam sair para o outro lado, erram novamente. E diz aqui o texto que ficam cercados por grandes muros e não conseguem passar por esses muros. E o Senhor sabe disso. Sabe certinho que nós não vamos conseguir superar esses muros. E sabe porque nós somos fracos.
Nós não temos nada em nós que pode nos ajudar. A gente poderia falar, não, eu tenho uma fé forte, mas o apóstolo Paulo, ele falou, quando eu tenho aquele pensamento que eu tenho uma fé forte, aí que estou fraco. E quando eu estou fraco, aí que estou forte. Então veja que tem momentos em nossa vida, e alguns passam por pequenos momentos, outros muitos momentos, e outros a vida inteira são esses momentos. Às vezes até parece que Deus os persegue de dia, de dia, de noite, e não atende às suas orações. O que fazer nesses momentos? O próprio profeta nos dá a solução. Veja que quem está sofrendo bastante por causa de algum acidente, alguma injustiça, alguém está sofrendo por culpa própria, ou alguém tenta resolver o problema e cada vez fica pior, não resolve, e outros ficam até dando risada porque não conseguem resolver. A solução não é procurar ajuda de Deus, quem sabe, nas coisas materiais. Nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos de um corpo, precisamos dos olhos, da boca, dos ouvidos, precisamos de tudo. Mas tem momentos que Deus fala, olha, isso não é importante mais para você. O que é importante é salvar a tua alma, porque esse corpo que você tem, ele vai apodrecer um dia, vai para o cemitério e você não leva ele junto. Quem sabe esta é a maior lição que nós podemos ter quando nós enfrentamos dificuldades em nossa vida. Que Deus está falando claramente para nós, a salvação da tua alma é importante. Ponha isso na tua cabeça. Não é o teu corpo que é salvar ele que vai ser tão importante. Porque no dia da ressurreição, quem é que vai estar lá junto com o Senhor? É a tua alma. A tua vida vai estar junto com o Senhor. E Deus vai trazer esta tua vida para então dar um corpo perfeito para você. O mesmo corpo que você tem, só que perfeito. E aí sim, corpo e alma, santos, perfeitos, irão para o reino dos céus. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos ter sofrimentos e vamos ter injustiças. Nós vamos sofrer e gritar, chorar, espernear e falar, Senhor, venha nos socorrer. E algumas vezes, não todas, algumas vezes Deus vai falar, não. Isso é um direito dele. E ele sabe por que falou não. Outras vezes ele fala, espera, ainda não é a hora. Do profeta aqui era a espera. E ele esperou, esperou, esperou. E esse é o ponto que nós também podemos copiar desse profeta. Esperar, não perder a fé em Deus. Acalmar-se, humilhar-se nesse mundo, sofrer calado, como o próprio profeta diz, mas não se rebelar contra Deus. Porque as coisas materiais, todas elas estão envolvidas no pecado. Tudo, até um fio de cabelo está envolvido no seu pecado. Não tem como salvar o corpo. E quando Deus nos aplica estas admoestações em nossa vida, Ele tem uma lição muito grande para nos dar. A tua alma, eu quero salvar a tua alma. E o teu corpo, depois, mais tarde, na ressurreição, eu quero fazê-lo perfeito. E por enquanto fica só com uma coisa. E se nós perdemos tudo, perdemos o dinheiro, propriedades, família, a dignidade até, porque muitos nos atacam, perdemos a nossa vida, a saúde, o que nós não podemos perder é a fé em Jesus Cristo Salvador. E aí sim, estamos no lugar certo, juntos com Deus, e Deus vai nos abençoar de forma muito especial. Podemos falar com Deus todos os dias, e Ele vai atender-nos no seu tempo certo. E o tempo certo de Deus é sempre o melhor tempo para nós também. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, não permita que venhamos perder a nossa fé em Ti, a fé em Ti através de Cristo.
E se nós vacilamos na nossa vida por causa das perseguições, das injustiças, das situações difíceis que nós passamos, venha nos socorrer. Não permita que venhamos a carregar cargas maiores do que podemos suportar. Venha nos socorrer de forma urgente, Senhor. Isso nós contamos contigo para isso. Em nome de Jesus. Amém.